Pérolas da Graça. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês aí, a Igreja Sem Paredes, a igreja que se reúne aí no YouTube. Um grande abraço do seu irmão Geraldo Moraes. O tema dessa Pérola da Graça é: Cristo não serve para nada. O quê? Isso aí. Cristo, meu irmão, não serve para nada. Vamos ler. Eu, Paulo, que autoridade, hein? Ele poderia falar eu, o Cristo. Ele disse não, eu, Paulo, eu assumo a responsabilidade do que eu vou falar. Como Paulo deixou a habitação terrena, digo eu, Geraldo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então, se uma pessoa nos dias de Paulo se deixasse circuncidar, Cristo estava servindo para quê? Diga, para nada. Mas isso aqui é apenas um preceito da lei. Porque quem viesse aqui e circuncidasse, também tinha que cumprir o restante da lei de Moisés. Vocês sabiam disto? Sabia. Então, se uma pessoa se circuncidasse, ela também tinha que guardar a lei do liverato. Já explicamos o que era isto, né? A mulher era casado com um dos membros da família. Ele são 7 irmãos. Ele era casado com um. Se um morresse, tinha que casar com o outro, casar com o outro, casar com o outro. Era a lei do liverato. Você vê alguma igreja cumprindo isto? Principalmente se a mulher for feia, né? Quando é bonita, não precisa nem ter lei do liverato. O cara já avança em cima. Então, circuncisão era um dos preceitos, não era o único. Então, se ele viesse aqui e circuncidasse, Cristo não adiantaria de nada. Ele tinha que cumprir os restantes dos preceitos da lei de Moisés. Claro que da lei de Moisés, os pastores não querem circuncidar o seu membro. Por quê? Porque para circuncidar o seu membro, e esta prática aqui consistia em cortar a pele que cobria o prepúcio do membro masculino. Entendeu? Então, os pastores, para circuncidar o seu membro, tem que pedir para ele arriar o zíper e fazer esta operação. Esta prática da lei de Moisés, eles não querem fazer, mas fazem do dízimo. Ora, se um pastor pratica o dízimo, que também é a lei de Moisés, junto com a circuncisão, Paulo disse aos Gálatas e diz Geraldo ao Brasil: Cristo para vocês não aproveita de nada. Porque o dízimo também estava dentro do preceito da lei. E quem cumprisse este preceito, tinha que cumprir todos os preceitos, porque senão se tornava culpado de todos. Então não adianta circuncidar e dar o dízimo. Não adianta dar o dízimo e deixar de fazer a Páscoa. Não adianta fazer a Páscoa, que eles chamam de ceia, mas não é ceia, é Páscoa. Não adianta fazer a Páscoa e não fazer a lei do liverato. Entende? Então, para uma igreja inteira, seja ela do tamanho, a chamada igreja, porque igreja somos nós. Você pode entrar num local, ter 50 mil pessoas. Se aqui na frente um homem prega dízimo, Cristo para eles não aproveita de nada. Estão dizendo, ele não morreu, ele não pôs fim à lei, e o que prevalece são os dogmas e os preceitos da lei de Moisés. Paulo disse, eu vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo
de nada vos aproveitará. Então, para que Cristo morreu? Então, o seu sacrifício foi em vão. Olha o que ele diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20. São palavras de Paulo que eu reforço, tá? Olha lá. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, é mediante o dízimo, é mediante a circuncisão, segue-se que morreu Cristo, não serve para nada. Cristo morreu em vão. Foi inútil o que ele fez. Agora você para pensar. Uma pessoa diz, eu amo a Jesus, e o nega, e o anula a graça, o favor imerecido. Não, você consegue entender a seriedade disso aqui? Você imagina um grupo de pessoas reunindo, anulando o que ele fez na cruz por mim e por você? Você imagina toda a via crucis, todo o sofrimento, toda a humilhação. O homem foi humilhado, gente. Vocês não têm noção. Eu vou passar aqui uma breve visão. Ele abriu mão de todo o seu poder. Ele abriu mão de todo o seu poder espiritual. Ele desceu o mais alto grau da humildade. Ele abriu mão de ser Deus. Se revestiu de carne. Ele foi diante dos poderosos. Aquele que curava estava sendo ferido. Tenho dito isso em algumas mensagens. O dono do amor estava sendo odiado. Para quê? Para as pessoas fazer de conta de que nada daquilo que ele fez valeu. Chamando-o de mentiroso. Ali naquele madeiro, aquele sangue estava purificando os pecados. Nós já nascemos sem, porque quando nascemos o sangue já tinha sido derramado. E as pessoas estão agindo hoje como se ele não tivesse pago o preço, chamando-o de mentiroso, anulando a graça dele. Você consegue compreender isto? O que a religião faz? E quando você diz, eu vivo em graça, os pecados foram anulados. Naquele madeiro ele estava me batizando. Naquele madeiro eu estava recebendo a cura. Eu estava sendo totalmente liberto da religião. Ali estava o fim da lei. Os crentes dizem, não, é a continuação da lei. Vai ter jejum lá na minha igreja. Vai ter santa ceia. Vai ter batismo semana que vem. E hoje vamos dizimar. Ora, então ele morreu em vão. Vocês estão se justificando mediante a lei. E essas coisas são mediante a lei. Torna-se que Cristo morreu em vão. Não valeu de nada. Mas não é assim mais com você? Porque os seus olhos foram iluminados, a escama caiu, o véu foi removido e você agora se converteu ao Senhor. Justiça mediante a lei, nunca mais. Você entende a guerra? E eles estão lutando contra a graça de Cristo, tornando-a nula. Não nula em seu efeito, mas nula na sua veracidade como vida praticada pela graça de Deus. E você vai tentar explicar isso a uma pessoa, mas ela quer avançar em você, ela quer brigar, ela diz que você está endemoniado. Uia! Mas está escrito aqui, se a justiça é mediante a lei. Então você procura o que é se justificar mediante a lei. É quando a pessoa volta às práticas da lei. Ela diz assim, mas está escrito aqui em Mateus 23, ainda era o período da lei. Mas está escrito aqui em Malaquias. Ei, você está se justificando na lei. Para você, Cristo morreu em vão. Mas como é difícil isso, não? Bendito o dia em que a graça de Deus chegou na tua vida.
bendito aquele dia quando você andou pelo YouTube ou leu na sua casa, e muitos aqui esta palavra já ardia, ela só não tinha embasamento, ele só não sabia onde procurar, mas bendito o dia em que a graça de Deus te alcançou, e hoje você entende que nós não anulamos a graça de Deus, antes confirmamos dizendo: bendito seja o Cristo ressuscitado que tirou o véu da nossa vida. Que depois de passar pelas escolas de teologia, depois de buscar a Deus no monte, depois de falar balabaxu, porque tem gente que fala assim: Deus fala comigo. Fala, fala. Estou indo dar o dízimo, eu sou profeta. Engraçado, e Deus não fala que você está anulando a graça dele. E Deus não fala que você, para Cristo, para você não serve de nada. Sabe quando é que Deus fala com uma pessoa? Quando este versículo é aberto e o Espírito Santo diz: meu filho, você está anulando o que eu fiz na cruz por você. Meu filho, não entristeça o meu espírito. Eu sofri, eu paguei um preço, me humilharam. Eu, o rei do universo, perante Pilatos, a vergonha foi tão grande que no lugar, numa coroa cravada de esmeralda, colocaram uma coroa de humilhação, de espinho, me causando ferida e dores. Mas foi por você, para gerar esta graça maravilhosa na tua vida, e tu está anulando ela. Você entende o que o sistema religioso fez com você e faz com as demais pessoas? E olha o que Paulo disse em Hebreus 10, 28 ao 31. Olha aí, são passagens fortes. Diz que sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então, quando uma pessoa rejeitava a lei de Moisés, o que é que se fazia? Pegava 2 ou 3 testemunhas, ou talvez apedrejasse. Eu não sei qual era a forma em que se matava. Então, ou apedrejava, ou de acordo com a rejeição da lei aplicada. Diz que sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então olha o que diz o versículo de número 29. De quanto mais severo o castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou os filhos de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e olha, e ultrajou o Espírito da graça. Abençoado, preste atenção, porque isto é uma passagem muito séria. Eles estão profanando o sangue da aliança. Quando é que se profana o sangue da aliança? Quando eu digo: eu vou purificar você aqui nessas águas, eu vou batizar você nessas águas, e nessas águas, quando você entrar aqui, você vai sair purificado de todos os seus pecados, o teu velho homem vai ficar aqui, e quando você voltar, você será uma nova criatura. Tudo isto por meio da água. Espera aí. Mas quem está em Cristo já é uma nova criatura, não é a água. Espera aí. Está escrito que o sangue de Cristo me purificou de todo, não é a água. Eu não sou uma nova criatura pela água, eu sou uma nova criatura porque estou em Cristo. Eu não estou purificado porque eu tomei um banho no batistério, eu estou purificado porque naquele madeiro ele levou a mão para um lado, levou para o outro e disse: está consumado. Então, se eu aceito este ato religioso, eu estou entregue ao mais severo castigo, porque quem rejeitava a lei era apedrejado. Eu estou anulando a graça. Eu estou entregue ao mais severo castigo, porque eu estou profanando o sangue da aliança.
o sangue da graça de Deus, e diz que através desse sangue eu fui santificado, e agindo como a igreja evangélica tradicional, eu estou ultrajando o Espírito da graça. Entendeu aí? Então, o que se faz com o Espírito Santo, o Espírito da graça, que o ministério é do Espírito, é ultrajar, é cometer um ultraje, é envergonhar, é humilhar, é reduzir, é profanar o que é santo e santificar o que é profano. É o que a igreja evangélica faz. Batismo nas águas, isto é prioridade na nossa igreja. Batismo de Cristo, para nós não vale de nada. Não é isso? Digita para mim, por favor, Romanos 6,3, para mim terminar brevemente essa parte. Olha aí, Romanos 6,3. Tem aí? Ou porventura, olha isso aqui, que um deles disse que vai me pegar. Que você lê determinadas coisas que são heresias, me disse um professor. Você deveria pensar bem em ler certas coisas para os irmãos no YouTube. Deixa eu pensar. Pronto, pensei, vou ler. Ou porventura ignorais que alguns de nós... Oi? Todos querem dizer quantos? Que fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados no Rio Jordão. Fomos batizados no batistério. Não. Fomos batizados aonde? Se eu anulo isso? Se eu anulo, sobra o quê? A lei de Moisés. E quem é que prevalece? A religião. A religião se prevalece dos argumentos da lei para anular a graça e reduzir você à escravidão. A graça usa os argumentos do Espírito para mostrar os feitos da cruz, para colocar vocês na posição de livres, de filhos e de herdeiros. Recebe aí? Recebe? Diga, papai.